A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã, Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe tudo que você for fazer nesse dia, tua saída de casa para o trabalho, tua volta para casa. Que Deus te cubra com a compaixão dele e a misericórdia, para que tudo venha dar certo para você hoje nesse dia, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, mas desde já eu já peço que você, se não for inscrito nesse canal, que você abriu a primeira vez o vídeo, se inscreva, ative o sininho, para todo dia você receber uma palavra de Deus para a sua vida. Que a palavra de Deus é quem nos alimenta, é quem nos fortalece, tá entendendo? Que nos dá direção, sabedoria, para a gente poder andar nos caminhos de Deus, andar na presença de Deus. Quando a pessoa diz assim, os caminhos de Deus, é a palavra de Deus que te direciona diretamente para a presença de Deus, para o céu. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, que dá ouvido para ela, você está sendo direcionado por Deus. Então, aqui no livro, na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, ó: o verbo da vida manifestado em carne. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Glória a Deus. O apóstolo João aqui estava falando de Jesus Cristo, né, irmão? Desde o princípio, desde o começo do mundo, quando Deus estava construindo esse mundo, Jesus já estava ali do lado de Deus também, intercedendo ali com Deus, ali do lado do Pai, né, para fazer esse mundo, né? Então, desde o princípio, ele já era Deus, ele já era Jesus, mas ele vivia em espírito, no espírito glorificado, no espírito majestoso. Mas esse verbo da vida se transformou em carne e habitou no nosso meio. Jesus Cristo, quando ele veio em forma de homem, tá entendendo? Mas ele era o próprio Deus naquele corpo de homem ali. Por isso que ele não pecou nem como homem, nem como Deus. Ele nunca fez nada errado, ele nunca pecou. Ele foi o homem perfeito para aperfeiçoar a minha vida e a sua também. Então, quando ele se manifestou no nosso meio, tá entendendo? João está dando testemunho aqui que desde o princípio ele andou com Jesus, ele apalpou Jesus, ele abraçou Jesus, porque ele foi discípulo de Jesus Cristo, tá entendendo? Ele teve esse privilégio de abraçar Jesus, de viver ali, comer com Jesus, mas a gente crê pela fé que Jesus é vivo, que Jesus existe, porque ele habita dentro de nós, pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele tiver esse prazer. Paulo já encontrou Jesus glorificado no caminho de Damasco. Quando ele ia lá para Damasco para perseguir os cristãos que estavam em Damasco, para trazer preso para Jerusalém, a palavra de Deus diz que lá em Atos dos Apóstolos que uma grande luz se manifestou no céu e perguntou para Paulo, Paulo, por que me persegue? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Às vezes as pessoas estão te perseguindo, te humilhando, te desprezando, fazendo coisa contra a tua vida. Pensa que está fazendo contra você, está fazendo contra Deus, irmão, contra Jesus. Porque quem persegue um servo de Deus, uma serva de Deus, um filho de Deus, ele persegue o próprio Deus, ele está perseguindo Jesus. E Jesus está lá sentado à direita do Pai, intercedendo por você, só esperando a hora de você se arrepender dessa maldade, dessas coisas que você anda fazendo, para poder te libertar, para poder te salvar, porque ele quer te salvar também. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente não luta contra a carne nem sangue, tá entendendo? A nossa luta é espiritual, é contra as potestades malignas, é contra as coisas do mal, tá entendendo? Não é contra homem, contra a mulher, a gente não luta contra ser humano, não. Não tem inimigo nenhum ser humano, não, porque a minha luta é espiritual. Eu luto contra o inimigo da minha alma, da tua alma, que é o diabo. A gente luta para se defender pelo poder e a misericórdia que Deus colocou na nossa vida, que é o Espírito Santo dele, que nos dá sabedoria para nós combater contra ele, contra a maldade dele, contra as astúcias ciladas dele, tá entendendo? Então a gente está sempre preparado por Deus e capacitado para combater a mentira, o pecado, tá entendendo? A destruição que ele arruma para as famílias, para o povo, levando os homens para o vício, a mulher para a prostituição, separando o casal, destruindo família, tá entendendo? Tudo isso é obra maligna. Então a gente luta contra essas coisas. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho delas e vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifestada, tá entendendo? Então, João está falando aqui que ele dá testemunho, estava naquela época dando testemunho de Jesus, como Jesus falou que nós somos testemunha deles aqui nessa terra, tá entendendo? Ele dava testemunho de Jesus, tá entendendo? Ele dava testemunho daquele que ele andou com ele, viveu com ele, comeu com ele, tá entendendo? E veio para
se manifestou no meio dele como homem, mas ele era Deus, tá entendendo? Então, Jesus, a palavra de Deus diz que da boca de Jesus nunca saiu engano, nunca saiu uma palavra errada. Todas as palavras que saíram da boca de Jesus para repreender os fariseus naquela época, aqueles fariseus que era o próprio povo dele, o judeu, tá entendendo? Que não queria aceitar o evangelho dele, tá entendendo? Estava querendo usar a lei para abater Jesus, mas Jesus nunca deixou se levar pelas palavras deles, pelas palavras de maldição que ele jogava contra Jesus, querendo derrubar o ministério de Jesus, tá entendendo? O próprio povo dele querendo fazer isso com ele. Mas ele sabia, tá entendendo, que tudo aquilo ia acontecer, que eles iam rejeitar a palavra dele e tudo, mas eles continuaram insistindo em querer matar Jesus, tá entendendo? Mas o propósito de Deus era que Jesus morresse por mim e por você. Por isso que aconteceu todas aquelas coisas, aquelas perseguições naquela época contra Jesus. Então os fariseus, hoje ainda, eles estão sempre querendo combater com você, querendo bater de frente com a tua vida, dizendo que você não é crente, dizendo que você é isso, você é aquilo, que esse evangelho que você prega é mentira. Mentira não, irmão, é verdade. É o mesmo evangelho que Jesus pregou, que os discípulos pregou, os apóstolos pregaram, e nós estamos pregando hoje, ensinando em nome de Jesus Cristo para quem quiser ouvir e dar crédito. Quem não quiser, irmão, aqui mais embaixo a palavra de Deus diz que quem é de Deus anda na luz, irmão. Quem não é, anda nas trevas. Diz assim, ó. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vós anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, tá entendendo? O que ouvimos e vimos, isso nós anunciamos, para que você esteja comunhão com nós. Você que não é crente, você que está no pecado, está fazendo as coisas erradas, se arrependa, aceite Jesus Cristo como Salvador e venha ter comunhão comigo em Cristo Jesus, porque se não for assim, a gente não vai ter comunhão nunca. Porque eu estou no mundo, você está no outro, tá entendendo? Uma pessoa que está no pecado está nas trevas, a pessoa que está no mundo, com Jesus, está na luz. Então a gente não pode, a palavra de Deus diz que a luz não tem comunhão com as trevas, tá entendendo? Então a pessoa, para ter comunhão com um crente, a pessoa tem que estar na igreja, tem que aceitar Jesus como Salvador para poder ter comunhão com os outros, senão não tem. E tem crente ainda que não quer ter comunhão com você. Tem pessoas crentes ainda que quer te desprezar, quer te rejeitar, para dizer que não precisa de você. Não, ela pode não precisar de mim, mas se ela quer ser uma crente, ela tem que ter comunhão comigo. Se não tiver comunhão, então está fora da comunhão com Deus, porque Deus é luz, e em Deus não tem treva nenhuma, tá entendendo? Quem está com Deus tá na luz, está no caminho da justiça, no caminho da verdade. Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, tá entendendo? A minha comunhão não é com ninguém, é com Deus, é com o Pai, tá entendendo? Quem quiser ter comunhão comigo tem que estar em comunhão com Deus também, tem que estar em paz com Deus. Tem que andar na justiça de Deus, tem que falar a verdade, tem que andar nos caminhos da justiça para poder ser um filho de Deus, uma filha de Deus, um servo de Deus e andar em comunhão com a luz. Porque o adversário sabe quem está em comunhão com Deus, quem é batizado, selado com o Espírito Santo de Deus, quem está preparado por Deus para falar dessa palavra, para falar do Evangelho. Porque sem Jesus a gente não fala isso aqui não, irmão. Isso aqui não é conversa fiada, isso aqui é a palavra de Deus, é a doutrina da igreja, ensinamento para cristão. Para aqueles que estão no pecado, é palavra de salvação, de libertação, para eles aceitar Jesus e se arrepender também, querer vir para a luz um dia. Mas para quem está na presença de Deus, é palavra de ensinamento para a pessoa se santificar, se separar das coisas do mal, se separar do pecado, da mentira, da calúnia, das coisas erradas que anda fazendo o povo do mundo. Tá entendendo? A gente não pode se misturar com essas coisas. Escarnecedores, aqueles escarnecedores, caluniadores, mentirosos, tá entendendo? Pessoas que têm prazer de dar o corpo dele para o inimigo usar para ficar perseguindo os cristãos, perseguindo as pessoas que estão na presença de Deus, mas Deus vai derrubar tudo isso por terra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, tá entendendo? Ela vai até a divisão da alma, a ponto de dividir juntas e medulas, e é aspecta para discernir os propósitos e a intenção do coração do ser humano. Então, se a pessoa está com má intenção com você, está com maldade com você, você vai perceber que ela está com maldade e você vai se afastar dela, porque a palavra de Deus vai te dar esse discernimento, essa sabedoria, para você não cair em armadilha do inimigo. Aí diz assim, estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, tá entendendo? Nós escrevemos, João estava falando essas coisas, deixou escrito para nós hoje pregar, para nós ensinar, para que a nossa alegria também seja completa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está completo com Deus? Então se complete hoje. Se não estiver faltando alguma coisa,
peça perdão para Deus, se complete e seja alegre, seja feliz na presença de Deus. Porque Jesus te ama e quer te fazer feliz. Deus é luz e quem não anda na luz não tem comunhão com ele, tá entendendo? A palavra de Deus está dizendo aqui que Deus é luz e quem não anda na luz não tem comunhão com Deus. Isso aqui é mentira. Porque todo mundo quer ir para o céu, né, irmão? Todo mundo quer dizer que é filho de Deus, quer ir para o céu, mas está tudo fazendo coisa errada no pecado, na prostituição, no vício da cachaça, das drogas, dando palavrão, xingando os outros, mandando os outros lá para aquele lugar tomar banho, se vestir de roupa suja. Então, está tudo fazendo as coisas erradas, mas quer ir para o céu. Diz que é filho de Deus. Qual é esse Deus? Porque o meu Deus não é um Deus que vive xingando ninguém, que vive amaldiçoando ninguém, xingando a pessoa, mandando a pessoa ir lá para aquele lugar. O meu Deus é aquele que diz assim, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tá entendendo? Jesus, ele quer aliviar a tua carga, tirar essa depressão da tua vida, essa opressão, essa angústia, essa tristeza, esse medo de sair de casa, de ir por lugares. Deus quer tirar isso de você, quer afastar isso da tua vida, porque ele é Deus. Tá entendendo? Ele veio para isso, para te dar paz, te dar alegria, te dar saúde, te ver sorrindo. O inimigo quer te ver chorando, mas Deus quer te ver sorrir. E a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, tá entendendo? Deus é luz, nele não tem treva nenhuma, e se nós dissermos que somos dele e andamos na luz, e estamos andando nas trevas, fazendo coisa errada, então a gente não tem comunhão nenhuma com Deus. Isso é mentira. Eu garanto a você que se você é uma pessoa que não vive fazendo coisa errada, tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, você ora e Deus responde, você ora e Deus se faz presente na tua vida. Nada disso vai atrapalhar você de conquistar os objetivos que você tem com Deus, de receber do reino do céu as bênçãos celestiais que Deus preparou para nos abençoar nessa vida aqui, e no futuro a gente ter a vida eterna. Porque Jesus disse, vós tereis 100 vezes mais aqui, e no futuro a vida eterna, tá entendendo? É ter as bênçãos de Deus aqui nessa vida, e no futuro você ter a vida eterna em Cristo Jesus. Porque esse é o objetivo da morte de Jesus na cruz do Calvário. Foi para salvar a tua vida, levar você para o céu para morar com ele um dia. Tá entendendo? A vida aqui, ele abastece você do que você necessita, do que você precisa no dia a dia. Mas o objetivo é um dia você entrar no céu e ver Jesus como ele é. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, tá entendendo? Mas é isso, se andarmos na luz, temos comunhão com Deus, tá entendendo? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, irmão. Qualquer coisa que a gente fizer de errado, Deus perdoa, porque Deus sabe que a gente não vive mais na prática do pecado. Nós não vivemos na prática da mentira. Naquela mentira que a gente andava antigamente, caluniando, mentindo, enganando para conseguir uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Deus não quer nada disso, irmão. Deus quer que você ande na verdade. Você ande nos caminhos dele, fazendo a vontade dele, orando um pelos outros, abençoando um, abençoando o outro, tá entendendo? Deus quer que você ande na paz, na luz dele, para que você tenha sempre comunhão com ele. É porque as pessoas não querem saber das coisas de Deus, da palavra de Deus. Mas quando tem qualquer problema, ai meu Deus, me socorre. Deus diz, eu não te conheço. Você não tem comunhão comigo, você não é meu, você não aceitou meu filho Jesus que morreu para te dar a vida, você não aceitou meu filho para que veio, tá entendendo? Morreu naquela cruz para te dar vida e vida com uma mudança, você não quis aceitar ele, você não quis ter comunhão com ele, como é que você quer que eu te ajude? Tá entendendo? Então, Jesus está do lado de Deus intercedendo por mim e por você, que somos crentes, que somos cristãos, que aceitamos Jesus, deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Ele transformou a nossa vida o velho homem, fez uma velha natureza na nossa vida, e a gente procura todos os dias glorificar o nome de Deus na terra, andando sempre em novidade de vida na presença de Deus. Aí diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, tá entendendo? Se eu disser que não tenho pecado, que eu não erro, que eu não falho, eu sou um mentiroso. Porque a gente é um pecador. Enquanto a gente estiver nesse corpo de carne aqui, a gente vai pecar por pensamento, por olhar, às vezes por palavra, tá entendendo? Mas a gente se ajoelha diante de Deus, no nosso quarto, na igreja,
pede perdão para Deus e Deus nos perdoa, porque Ele sabe que a gente não vive mais naquela prática do pecado que a gente vivia antigamente. A gente não vive mais fazendo aquelas coisas que a gente vivia fazendo antigamente no mundo. Hoje a gente vive para servir a Deus, agradar a Deus, está entendendo? E procurar todos os dias viver nossa vida cotidiana aqui na terra, vigiando para não cair nas tentações e nas provocações do diabo, que ele oferece prato na frente da gente, coloca os pratos dele para a gente querer comer nele, mas o Espírito Santo nos dá sabedoria e a gente sai fora daqueles pratos, porque se a gente comer aquilo ali, a gente vai morrer espiritualmente. Foi o que ele fez com Eva lá no paraíso. Deus deu vida a Adão e deu vida para Eva e disse, come de tudo aqui, mas não mexe naquela árvore que está no meio do jardim, porque se tu comer, no dia que tu comer, tu morre. Ele não sabia que Deus estava falando da morte espiritual, não era nem da morte do corpo, era da morte espiritual, irmão. Quando Deus fala de morrer, é morte espiritual. Se você tem comunhão com Deus, é batizado com o Espírito Santo, está selado na justiça, e você faz coisa errada de novo, que Deus não quer que você faça, você vai morrer espiritualmente. Vai perder a comunhão com Deus, aí o diabo vai bater palma. E agora eu posso chegar em você e fazer o que eu quiser. Porque você saiu fora da comunhão de Deus. Tá entendendo, irmão? A gente somos soldados, irmão, de Jesus Cristo. A gente somos protegidos pelo reino do céu, pela mão de Deus. A igreja de Deus está coberta debaixo das asas de Deus, tá entendendo? E ninguém pode tocar na igreja de Deus se não for pela permissão de Deus. E você é a igreja de Deus. Você é a alma de Deus, é a alma do reino de Deus, tá entendendo? Então você não pode ficar desprotegido. Você tem que pensar no que você vai fazer para não fazer coisa errada e depois você está pagando o preço, tá entendendo? Sendo humilhado por Satanás, sendo ameaçado, sendo afrontado, angustiado, e sem saber como voltar mais para a presença de Deus. Então Deus está te orientando hoje, eu e você, para que a gente não venha cair nas astutas ciladas do inimigo. Aí diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós, está entendendo? Se eu disser que não cometo pecado, se você pecar, Deus te perdoa, irmão, porque Jesus está como advogado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Eu fiz isso errado, então pede perdão para Deus que Deus te perdoa. O inimigo não vai chegar logo em você porque você fez uma coisa, não. Isso tem um tempo, tem uns dias, umas horas para você se arrepender. Deus dá um tempo para você se arrepender. Se você premeditou o pecado, o Espírito Santo vai falar com você antes de você pecar. Tá entendendo? Se eu chego ali na rua, a mulher me chama para sair com ela, antes de eu sair com essa mulher, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que pegar um ônibus e ir para um lugar, eu tenho que... Não é chegar assim logo e agarrar ela e sair e fazer nada com ela. Tudo tem uma burocracia, tem um processo. Então, nesse meio dessa burocracia, o Espírito Santo te orienta para que você não faça aquilo, para que você não peque, para que você não caia. Porque você só cai se você quiser, eu só caio se eu quiser. Tá entendendo? Porque tudo que você for fazer, primeiro tem um tempo para fazer. Não é logo chegar assim e fazer, não. Tá entendendo? Se você for botar um copo de cachaça na boca na porta do boteco, você tem o tempo de pedir a cachaça pro dono do bar, abrir a garrafa, botar no copo, levar o copo até na boca. Nesse tempo todinho, irmão, o Espírito Santo já te corrige, te repreende, e você não vai fazer aquilo errado, porque Deus não vai deixar você fazer. Tá entendendo? Então, não bota desculpa na presença de Deus, não invente desculpa para você perder sua comunhão com Deus, não. Tá entendendo? Deus te ama. Deus quer que você permaneça firme nos caminhos dele, quer usar a tua vida para pregar o evangelho para outras pessoas que estão no pecado, sendo humilhado por Satanás, tá entendendo, irmão? E a gente tem que pedir a Deus sempre sabedoria, capacidade de discernimento, conhecimento do reino do céu, para a gente estar resgatando as almas de Deus que estão nesse mundo, que está na prostituição, no pecado, nas drogas, na opressão, na depressão. Tem tanta gente aí sofrendo aí, irmão, angustiado, não sabe como se libertar daquilo. Então, uma palavra tua pode salvar a vida dele. Uma palavra que sair da tua boca, temperada com sal, temperada com o Espírito Santo, vai salvar a vida daquela pessoa. Então, se você disser que não tem pecado, você está mentindo. E a palavra de Deus não está na nossa vida, tá entendendo? Porque a gente peca muitas vezes por falar, por pensar, por olhar, mas todos os dias nós estamos dentro da nossa casa, na igreja, sempre pedindo perdão para Deus na igreja quando chega, no nosso quarto, na nossa casa, para que Deus venha nos perdoar e continuar usando nossa vida na mão dele, continuar nos dando sabedoria e discernimento, e a gente sempre crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então seja abençoado hoje por essa palavra que você recebeu aí do outro lado. Você que ficou até o fim do vídeo, que Deus te abençoe.
Abençoe tua casa e abençoe tudo que é teu, tua empresa, teu comércio, teu negócio, tua família. E eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse irmão. Toma a vida dessa irmã, meu Pai, que parou para escutar a tua palavra, Jesus. Toma a vida dessa mulher, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Liberta ela, meu Deus, de qualquer sentimento ruim, meu Pai, que está angustiando ela, tá, meu Deus, deixando ela triste, Pai. Esse homem, meu Deus, que está apavorado, está triste, está com pânico na vida dele, Pai. Liberta ele, meu Deus. Perdoa se ele fez alguma coisa errada, meu Deus, e não deixa que o inimigo venha atacar ele, Pai, atacar a família dele, os negócios dele, os comércios, a empresa. Abençoa tudo que é dessa família, Pai. Eu te peço nessa manhã e te agradeço desde já, crendo na vitória desse irmão e dessa irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.